Trabalhando com essa cova, com esse berço bem preparado, lembrando que, vamos recapitular, eu sempre peço a vocês terem pelo menos esterco curtido ou compostagem, humus de minhoca, cinzas só de vegetais queimado, cinza só de vegetal, tronco, galho, folhas, palhada queimado, munha de carvão ou aqueles varreção de forno de carvão, para onde vocês verem que tem carvoaria próximo, se tiver. Pode ser folhas de rastelados de quintal, palhada que resultou de uma roçada, então vocês passaram a roçadeira ali, acabou sobrando essa palhada, então eu vou colocar o que eu consegui desses itens. O que não pode é não ter. Somente o adubo químico, por exemplo, não resolve o problema, gente. Eu tenho que dar uma estrutura, porque o que acontece? O solo argiloso ou arenoso, eu preciso de matéria orgânica para dar estrutura e um alimento de qualidade. E se eu for usar o adubo, o que acontece? Ele vai absorver esse nutriente e não vai deixar perder com a água de irrigação. Lembra disso, gente? Quem quiser saber mais detalhes, olha no meu story de publicação e vocês vão ver ali os vídeos. Então, voltando, trabalhando muito bem nessa cova, nesse berço, vocês concordam comigo que é um baita de um trabalho somente para ter um lucro já esperado? Eu poderia ter um lucro além do esperado, tendo uma segunda cultura nessa cova, que no caso é o exemplo que eu estou falando, no quiabo e o pezinho de abóbora. O quiabo sobe, ele vai crescer e a abóbora ela vai se esparramar em superfície, porque as ramas vão soltar ali e vão dar os frutinhos e consequentemente a minha produção. Outro ponto que eu vou estar economizando e aproveitando o manejo é a irrigação. Então, como nós estamos passando um período muito seco, aquelas pessoas que têm um sistema de irrigação têm que aumentar a eficiência. E eu aumentando a minha produção, eu já estou conseguindo atingir isso. Então eu aproveito a água que eu estou dando ali na cova através do gotejo, podendo hidratar uma segunda cultura, sim. Ah, Érica, mas aí não vai ter a competição de nutrientes e água. Por isso que eu falo, eu fazendo com que o berço ou a cova seja bem preparada, já não vou ter esse problema, é uma coisa a menos. E se eu adicionar uns 10, 15 minutos na minha irrigação de gotejo, também eu resolvo o problema de competição de água. Lembrando que é importante, sempre que possível, ainda mais nesse momento de estiagem braba, ter 2 mangueiras de gotejo, tá, gente? Para hortaliça principalmente, porque daí eu consigo ter maior área de molhamento. E não esqueçam de ter uma cobertura morta em cima dessa linha de plantio, para que possa proteger o solo e eu não desidrate e perco o que? Água para o ar, para a atmosfera, porque eu preciso manter essa água ali no solo, eu não posso perder, porque já está muito difícil, então eu não posso perder. Então aí eu tenho o uso otimizado, maior eficiência de 2 pontos: tudo que eu preparei dentro da cova ou berço e tudo que eu vou irrigar através do gotejo ou um microaspersor, se for o caso. Então eu consigo melhorar esse potencial e eu consigo aproveitar e eu consigo conduzir. Lembra-se que se eu faço uma base bem feita, eu consigo ter uma certa tranquilidade. E em tempos na qual os insumos estão caros, o adubo principalmente, tá um valor impossível de praticar, vocês têm que sempre trabalhar com o quê? Com uma matéria orgânica para não deixar perder esse nutriente e ser lavado quando estiver irrigando. Aí, nesse ponto, a gente tem que tomar esse cuidado. A cobertura tem que ser feita também, adubação de cobertura. Quem tem condições de comprar o adubo de cobertura químico, tudo bem.
Só que aquele que não tem condição de comprar esse adubo todas as vezes, então pega, por exemplo, 30, 40, 50 gramas e divida em 2, 3 parcelas. Então eu consigo mesmo assim fornecer uma pequena quantidade, mas de forma parcelada, porque nós não comemos somente na segunda-feira da semana. Nós comemos todos os dias. Para quê? Para que a gente possa fazer e cumprir com a nossa atividade diária. A planta é a mesma coisa. Então eu vou ter que parcelar o meu alimento na melhor forma possível. Não é o que ela realmente precisa em quantidade, no caso a planta, não. Só que eu prefiro dar pouquinho de forma parcelada do que deixar a minha cultura sem nada. Esse é um ponto, tá, gente? Se um produtor fala para mim, para ele que eu vou conseguir só comprar um pouco de adubo, eu não vou conseguir ter quantidade de todas as aplicações que deve ser feita. Só que se eu continuar com essa aplicação, mesmo que seja uma quantidade mínima, ou o que vocês conseguirem comprar, é melhor que nada. Se vocês conseguirem também ter pelo menos uma vez por mês o uso de esterco, compostagem ou humus em cobertura, ou seja, sobre o solo, também ajuda. Então esses produtos não precisam ser jogados só na cova, mas pode ser jogados também em cobertura. Então isso vale para cultivo que não seja também consorciado. Só que no consórcio eu tenho que ter um cuidado mais redobrado, porque eu tenho 2 culturas. Por isso que eu estou repetindo novamente tudo que eu já tinha falado em outros vídeos, para vocês não pensarem que vai ser diferente. Ele vai ter o quê? Essa diferença é a quantidade e o cuidado. Por isso que eu estou tocando de novo nesse ponto. E é fundamental, porque se a gente não der nutrição, a cultura não vai me corresponder. E ainda tem um ponto muito importante, não sei se vocês perceberam, se eu faço adubação de cobertura de uma matéria orgânica, no caso esterco, humus ou compostagem, eu estou também trabalhando com uma cobertura sobre o solo que evita a desidratação. Olha aí, 2 em 1, não é? Adubação de cobertura e ainda tenho cobertura para não desidratar. Essa é uma dica importantíssima. Então não deixam de trabalhar dessa forma. E qualquer coisa que vocês coloquem em cobertura, palhada, resto de roçada, folhas, ela também vai degradar, vai apodrecer e fornecer adubo. Então isso é muito importante. Voltando na parte de consórcio, vocês, em vez de plantar, por exemplo, o quiabo com abóbora, tem gente que na abóbora é feito um espaçamento de 1 metro entre uma cova e outra. E no momento que o milho está muito caro, o que eu falo? Plantem um milho nesse intervalo de 1 em 1 metro, para que vocês também possam ter um milho. Porque todo mundo vai poder oferecer para as galinhas, comer milho verde, vender milho verde. Quem é que não gosta de milho verde? Então aproveita aquela fita de gotejo, né? Aquela mangueira de gotejo que vocês colocaram na linha e plantem ali, seguindo essa mangueira, o milho. Ah, mas então se eu tenho 2 mangueiras, o que eu faço? Entre essas 2 mangueiras, vocês vão lá e plantam a carreirinha de milho. Então vocês podem ter uma abóbora no chão e um milho acompanhando. Isso é uma opção. Para quem trabalha com fruticultura também não é diferente. Não será diferente. Aqueles que já têm o pomar instalado ou um pomar ainda em formação, dá para trabalhar com consórcio, sim senhor. Inclusive, até vocês começarem a colher, você tem uma opção de renda antes mesmo do fruto estar pronto.